Prezados e queridos irmãos, eu estou entrando agora com vocês via rede social, visto que nós não podemos nos reunirmos em pessoas, mas podemos enviar mensagens da palavra de Deus e estar em contato e enviando algo que Deus preparou para nós. Eu quero deixar neste momento um versículo na palavra do Senhor nosso Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 25, versículo de número 6, que diz assim: À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Como Jesus disse, seriam dias trabalhosos. Ele disse que ouviríamos rumores de guerras. Levantaria nação contra nação e reino contra reino. Isto já aconteceu e continua acontecendo. Ele falou também sobre fome. Isto estamos presenciando dia a dia. Pestes é agora a última que estamos lutando contra algo que ainda não tem solução. A medicina, as autoridades não descobriram ainda um antídoto que possa combater. A Bíblia nos fala, meus irmãos queridos, que haveria terremotos em vários lugares e que seríamos odiados, perseguidos por causa do seu nome. Isso desde quando existe igreja, ou seja, desde a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos foram odiados e perseguidos. Mas nós vemos, meus queridos irmãos, que Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas nos deixou um alerta, deixou-nos convicto de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, se você permaneceu até o presente momento, não é qualquer luta que vai derrubar você, abalar a sua fé. Seja confiante, seja firme em Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus disse: haveria grandes aflições, como nunca houve desde o princípio. Quer uma aflição pior do que essa? Esses dias, o Senhor Jesus disse: esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Então, se você é um escolhido, saiba que Jesus, ele está olhando por você. Surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, a ponto de fazer grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mas eu quero crer que você é um escolhido do Senhor e vai permanecer até o fim, em nome de Jesus. Jesus também nos alertou dizendo: a que dia e hora ninguém sabe, mas ele nos alertou, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Vejam que eles estavam todos acomodados, conformados com a situação e comiam, bebiam, casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda de Jesus. Preste atenção, meu amado irmão.
Preste atenção, o alerta de Jesus. Ele disse: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Duas moendo em um moinho, será levado uma e deixado a outra. Isso não é literalmente o crente e o descrente. É mais sério do que nós às vezes imaginamos. Quando fala campo, moinho, isso está falando de trabalho espiritual, trabalho na igreja, está falando de ministério, está falando de jornada, está falando de alguém que está fazendo a obra. Pode até estar fazendo algo religioso. Sim, Jesus foi muito categórico quando diz: estarão dois no campo, estarão duas moendo. Você que faz algo para Deus, faça com sinceridade, faça com amor, faça com dedicação, porque assim será arrebatado quando ele voltar nas nuvens dos céus. O alerta de Jesus é: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Queridos irmãos, assim também é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também Ele, nos traz esta palavra significante das 10 virgens, todas com o mesmo objetivo. Não sei se estava com o mesmo propósito, parece que tem uma diferença entre objetivo e propósito, né? Mesmo objetivo. Todas se vestiam iguais, todas com as suas lâmpadas. Aparentemente não havia diferença, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Queridos, nós não estamos espiritualmente dizendo uma meia-noite? Meia-noite, a Bíblia apresenta uma série de cenas que se deram à meia-noite. Meia-noite, meus queridos irmãos, simboliza o fim de um ciclo, despontamento de um novo dia que está começando. Você não percebe isso? Está findando o dia aqui na Terra, está despertando para um novo dia. Quando fala próximo da meia-noite, representa a aproximação do grande encontro da igreja com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vale a pena, meu irmão, mesmo isolados, sem nos reunirmos, nós dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia, pedir graça de Deus, porque num abrir e fechar de olhos, o Senhor pode, sim, se manifestar nas nuvens dos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No Salmo 119, versículo 62, o salmista afirma que se levantava à meia-noite para dar graças pelos juízos do Senhor. Isso que está acontecendo não é nada mais do que juízo de Deus. Mas se você levantar nesta meia-noite, não é a meia-noite do relógio, é às 24 horas por dia. Aleluia! Em clamor, em oração, em busca, intercessão, eu acredito que terá uma grande valia na face da terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, acredita que
a meia-noite já chegou, certo? Em Marcos capítulo 13, versículo número 35, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então nós não sabemos a que hora ele pode vir, mas eu quero deixar bem frisado que meia-noite não é essa meia-noite do relógio comum nosso, meia-noite no relógio de Deus. Jesus também contou a parábola do amigo importuno que foi na casa do seu amigo, meia-noite, para lhe pedir pão emprestado. Meu amado, se estamos chegando perto da meia-noite de Deus, meia-noite espiritual, é o momento de nós darmos também as mãos. É o momento de nós estarmos solidários. Fiquei feliz ainda hoje quando um jovem da nossa igreja passou um WhatsApp para mim e disse: Pastor, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Isso é amigo, isso é companheirismo. Isto é bíblico, certo, meu querido irmão? Então nós vemos aí que a palavra do Senhor, ela nos afirma que é final dos tempos, que é os últimos dias, que é as últimas horas, que é os últimos minutos, que é os últimos segundos. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então estar como Paulo e Silas, que a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam, louvavam a Deus. Então sobreveio um grande terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Isso está para acontecer, está para vir a qualquer momento, mas, aleluia, os salvos em Cristo subirão para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um abraço e que Deus lhes abençoe, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.